Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre biomas brasileiros. Então, quais são os objetivos? Relembrar a definição de biomas e conhecer os principais biomas brasileiros, impactos ambientais causados pelos mesmos pela intervenção humana. Então, o que é bioma mesmo? Quando eu falei na aula passada sobre biomas do mundo, eu já expliquei o que é bioma, vamos relembrar. É um conjunto de vida vegetal constituído por agrupamento de tipo de vegetação que são próximos, né? E são identificados em nível regional. Então, é uma definição do IBGE. Então, não existe um local assim que é tipo uma placa, né, que a natureza colocou. Não, a gente coloca uma definição do IBGE e a gente divide em 6 biomas brasileiros. O que vai influenciar nessa divisão? O tipo de clima, principalmente. Quanto mais quente, mais chuva, por exemplo. Quanto mais frio, menos chuva. Os animais, as plantas que vão viver em cada bioma, eles são adaptados àquele local. Eles têm ecossistemas diferentes. Como assim? O que é um ecossistema? É o conjunto dos seres vivos, mais os fatores abióticos. Luz, temperatura, umidade, tudo isso vai influenciar. Num bioma, eu não tenho um único ecossistema, eu tenho vários. Por exemplo, lá na floresta amazônica, eu tenho vários ecossistemas. Eu tenho o ecossistema daqueles animais e plantas que vivem do céu das árvores, no meio das árvores, próximo às raízes, no solo. Então, é por isso que são conjuntos de ecossistemas que são próximos, né? E eles têm geologia, o tipo de relevo, né? É muito parecido e vai influenciar no bioma, e também o clima desse local são semelhantes. Então, no nosso país nós temos 6 biomas. Bioma Amazônia, a Mata Atlântica, que fica nessa região litorânea, o Cerrado, que fica nessa região aqui em rosa. Eu tenho Caatinga, que é essa região aqui, olha, em amarelinho. Eu tenho região de Pampas é bem específico lá do Rio Grande do Sul. E eu tenho a região de Pantanal, Mato Grosso do Sul, né? São os biomas aqui do Brasil. Eles são importantes, não somente como fonte de recursos naturais, né? Nós, dependendo do local, nós temos os recursos naturais, mas também o ambiente, a riqueza daquele ambiente, fauna e flora, são muito importantes. Então vamos lá para o bioma Amazônia. Região da Amazônia fica perto de onde? Vamos pensar no mundo, no globo terrestre. Eu tenho a linha do Equador. E abaixo, como nós estamos falando do Brasil, nós vamos falar abaixo da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio. Então, a floresta amazônica fica nessa região tropical, fica próxima à linha do Equador. Próximo à linha do Equador, é quente ou é frio? É quente, a incidência dos raios solares é grande. Então, ele é um bioma que é o maior do Brasil, né? Ocupa 49% do território brasileiro. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e é muito rico em biodiversidade. Muitos animais, muitas plantas, né? Nós encontramos nessa região. 20% da disponibilidade mundial da água são encontrados nesse bioma. Então, eu tenho água, tanto a água que fica nos rios, né? No rio Amazônia, quanto também a água atmosférica. Como assim água atmosférica? Uma planta, uma árvore de grande porte, ela bombeia para a atmosfera cerca de 1.000 litros de água por dia. 1.000 litros de água por dia é uma grande quantidade de água, porque elas vão transpirando, elas vão pegando a água e vão transpirando, vão liberando essa água em forma de gás. Imagine todas essas árvores fazendo isso. O que acontece? Uma grande quantidade de nuvens sendo formadas. As nuvens, elas não ficam só num local. O vento vai levando essa nuvem, né, para outros locais. Então, ela é muito importante com relação à disponibilidade de água. E é um bioma que é muito sensível à interferência humana. Cerca de 20% da área dessa floresta já foi desmatada. Foi desmatada por queimadas, extração de madeira, né, ilegal, o avanço da agropecuária. Então, eles retiram a floresta, né, retiram lá nas bordas da floresta para criar gado, para plantar, né, ou então pelo desmatamento ilegal para vender as árvores, né. Ele está concentrado numa faixa da região sul, né, desde o Maranhão até Rondônia, é chamado de Arco do Desmatamento. Então, e isso traz um prejuízo enorme
pro Brasil com relação até à quantidade de chuvas. Nós vamos ver aqui, olha. Os rios aéreos. Já ouviram falar em rios aéreos? Rios aéreos é o seguinte, lembra que eu falei que essas árvores de grande porte, elas mandam uma grande quantidade de água para a atmosfera? E essa água não vai ficar concentrada ali. Claro que ali vai chover muito. Forma essas nuvens e logo chove. Só que não fica concentrado no local. Eu tenho um vento que vai fazer essa corrente. Então, ela vai pegar essas nuvens que se formaram e vai trazer chuva para toda essa região sul do Brasil, né? E nos Andes. Então, essa região é alimentada por esses rios voadores. Eles têm cerca de 2 quilômetros de altura, esses rios voadores. Então, é muita água, né? Que está ali e pode chover. Elas podem transportar mais água através desses rios voadores do que a Amazônia. Causa chuvas em mais de 3.000 quilômetros de distância. Então, se eu retiro essa floresta, o que acontece com a região aqui sul? A região sul pode virar deserto, porque não tem onde formar essa água, essa chuva vem de lá. Então, é muito importante que se preserve a mata, para que, principalmente aqui na nossa região sul, para que tenha chuva, né? No nosso país. Vamos lá para a Mata Atlântica. Mata Atlântica, ele é uma região que fica em toda a faixa litorânea, né, lá do nosso Brasil. Então, pega lá um pedaço de Espírito Santo, Rio de Janeiro, pega Paraná, Santa Catarina. Ela ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro e ela já foi praticamente toda desmatada. Eu só tenho 27% da cobertura original. Por que ela foi desmatada? Vamos pensar. Onde ficam as grandes cidades? Onde ficam os centros urbanos? Sempre próximos à praia, né? Próximos ao oceano. Então, o que acontece? Esse lugar foi desmatado, foi retirado para exploração mineral, foi retirado para plantação, mas também para cidades grandes, para as indústrias. Então, ele foi é o bioma que foi mais mexido pela mais interferência humana, né? E ele é o mais ameaçado. Cerca de 10% da floresta original desse bioma Mata Atlântica. É um bioma muito rico em diversidades, em espécies, mas ele foi muito desmatado. O Cerrado fica lá no Planalto Central brasileiro, ocupa 24% do território brasileiro, então uma grande região de Cerrado, pega toda aquela parte de, por exemplo, Minas Gerais, né, sul de Goiás, faz parte desse bioma. Ela é região de savana. Lembra da savana? Quando eu falo em bioma do mundo, tem a savana, que então tem aqui no Brasil, tem na Ásia, tem na África. Mas no Brasil, a gente chama de cerrado. É a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Então, em relação às espécies que vivem ali, nós temos a maior região rica do mundo em diversidade. O que eu tenho na região de savana? Eu tenho gramíneas e eu tenho as plantas que são adaptadas àquele clima. Eu tenho árvores com galhos retorcidos, as cascas das árvores são grossas. É muito comum naquela região o fogo espontâneo. Fica tão quente que pega fogo, só que é um fogo rápido. Ele dá esse fogo e logo se apaga. Não chega a gerar um impacto muito grande. É comum daquele local. O que é importante? Existem sementes ali que vão fazer a quebra da dormência dela com uma alta temperatura. Então, por isso que é natural, precisa daquela alta temperatura para aquela sementinha brotar. Então, tem formações de florestas, várzeas, campos, né? Já foi desmatada, principalmente pelo garimpo, foi muito contaminado os rios, tem a exploração de madeira, né, agropecuária, queimadas criminosas, né? Eles colocam queimada ali para usar o solo para agricultura, para pecuária, para o garimpo. E ele é dividido em campo limpo, onde eu vou encontrar só vegetação rasteira, campo sujo, alguns arbustos, campo cerrado, eu tenho arbustos e árvores, mas são mais espaçadas, não são tão altas. A região de cerrado, eu tenho gramíneas, eu tenho árvores e arbustos, já mais próximos. E eu tenho num local, eu tenho o cerradão, eu tenho uma região de muitas árvores perto uma da outra, mas não são árvores de grande porte, como eu tenho na Amazônia, por exemplo. Vamos lá para uma atividade. Olha, uma manchete do jornal da Folha de São Paulo.
Desmatamento da Amazônia e mudança climática agravam a crise hídrica, dizem especialistas. Então, com base no que estudamos nessa aula, explique qual a relação da crise hídrica enfrentada pelos estados da região sul e sudeste com o desmatamento da Amazônia. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta. E aí, gente, lembra que eu falei dos rios voadores? Que a chuva na região sul do Brasil vem principalmente da evaporação, né, evapotranspiração das árvores de grande porte. Elas liberam uma grande quantidade de água e esse vento traz essa água para cá. Se eu não tenho lá uma evapotranspiração suficiente, eu não tenho condições de ter esses rios voadores. Vai influenciar na chuva. Então vamos lá. O desmatamento da Amazônia reduz a taxa de evapotranspiração das plantas dessa região, além do assoreamento dos rios. O que é assoreamento dos rios? Quando chove, se eu desmato o local, o que acontece? A água chove, né? E a água vai descendo. Ela vai descendo para os rios, que são as regiões mais baixas. No que ela desce, ela leva muita terra, muita areia e vai assoreando o rio vai ficando mais raso e isso diminui a quantidade de água que eu tenho ali no rio. Então, vai diminuir a quantidade de água que vai ser mandada para a atmosfera. A região sul e sudeste do Brasil alimenta-se com água proveniente através dos rios voadores, que carregam a umidade da Amazônia para essa região. Com a redução pluviométrica, a crise hídrica acaba se instalando nessas regiões. Então, está bem relacionado, né, com aquilo que a gente falou um pouco adiante. Vamos lá para a Caatinga. Cerca de 10% do território nacional é a região da Caatinga. É um clima semiárido, então é um clima quente, com poucas chuvas, né, apresenta grande variedade de paisagens, né, eu vou encontrar ali regiões onde eu tenho muitos cactos, por exemplo, porque eles são adaptados àquele clima, né, ao quente, com poucas chuvas. O que o cactus tem de adaptação? Ele armazena água, as folhas são modificadas em forma de espinhos que faz com que ele perca menos água. Tem raízes profundas, as plantas, as árvores que tem lá, todas elas têm raízes profundas para conseguir pegar água, né? Eu tenho uma relativa riqueza da fauna, né? Fauna e flora. Eu tenho animais, tenho várias aves, lince, né? O camaleão, vários pássaros, anfíbios vivem nessa região, né? O desmatamento e a queimada traz grande prejuízo, né?
e são práticas muito comuns para a agropecuária. Então, retira-se a vegetação natural, planta pasto, coloca os animais ali, então diminui a biodiversidade, né? 36% de todo esse território já foi atorado pelo homem, né? E isso causa o quê? Traz seca. Por quê? Porque quando eu tenho a vegetação natural, essa vegetação está adaptada àquele clima. Então, elas ajudam a manter o solo úmido, por exemplo. Se eu retiro essa vegetação, o sol incide com muito calor, né? Uma região quente, e aí evapora. E como eu não tenho nenhuma cobertura vegetal, a terra vai ficando seca. Região de Pampas, região de Pampa fica lá na região sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né? Ele tem 2% do território nacional, tem clima chuvoso, sem período seco, mas as temperaturas no inverno são negativas. Então, os animais e as plantas que vivem naquele local são adaptados a esse clima frio e chuvoso. A atividade humana propiciou uma uniformização, né, de paisagem. Naquele local eu já tinha gramíneas, plantas de pequeno porte. Então, como ela é muito usada para pastagens naturais, ficou uniforme, né? Você olha, sempre vê pastagens naturais. Ou é pastagem natural, ou então é ocupada por atividades agrícolas. Um dos principais problemas é a introdução de espécies exóticas. O que são espécies exóticas? É fora. E ticos vêm de local. Então, eu trago espécies que não são típicos daquela região, não nasceram naquela região. Um dos exemplos, por exemplo, é o javali, o coelho, a lebre, né? São animais que não eram daquela região e foram trazidos pelo homem. Isso traz um grande problema porque esses animais não têm predador natural, não têm parasitas, então eles se adaptam tem uma alimentação muito variada, então eles se estabelecem ali e eles geram impactos ambientais, eles podem inclusive diminuir a quantidade das espécies que são naturais daquele local. A região de Pantanal, né, 2% do território, é a maior planície de inundação do planeta. E interessante que ele é o bioma mais preservado, né? Mas aí tem a criação de gado, e a criação de gado pode trazer impactos, né? Também o turismo, se for um turismo desenfreado, se for um turismo sem um guia, sem um cuidado, também pode trazer prejuízos, né? Os rios transbordam na cheia. Então, quando é a época de cheia, o rio transborda. E ele transborda e alaga vários locais. E é chamado de vazante. Depois vem o período da seca. De julho a outubro vem o período da seca. O que acontece? Para de chover. E o rio vai secando e vai diminuindo e vai voltando ao seu estado original. É interessante que nessa parte que ficou inundada, nesse período, depois ele fica super rico. O solo fica bem fértil. Muitos animais vão viver ali, né? E de novembro a dezembro é o período das chuvas e da paisagem verde. Então, olha, nas secas, uma paisagem mais marrom, né? Porque elas vão economizar água. E nas chuvas é bem verde, bem característico, né? Vamos lá para uma segunda atividade. Olha essa atividade que legal. Uma pessoa decidiu aproveitar suas férias e visitar 6 cidades para conhecer de perto os biomas brasileiros. O percurso foi aqui da cidade, olha, a pessoa saiu do Rio Grande do Sul, depois ela foi para o número 2, região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, depois ela foi para o número 3, região de Mato Grosso do Sul, depois ela foi para o 4, região de Minas Gerais, foi para o 5, lá no Nordeste, e depois ela parou lá no 6. Então, qual foi a sequência dos biomas que essa pessoa visitou? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta.
E aí, gente, olha só, ela saiu do 1, que é Rio Grande do Sul, é Pampas. Depois ela foi pro 2, né? Qual que foi? Mata Atlântica, essa faixa litorânea, né? Pega Espírito Santo, Rio de Janeiro, pega Paraná, Santa Catarina. Região do Pantanal, que fica lá no Mato Grosso do Sul. Foi pro Cerrado, onde eu tenho lá, por exemplo, Minas Gerais, né? 24% do território, a parte central do país. Caatinga, 10%, que fica lá na região Nordeste, e a Amazônia, depois, né, 49% do território brasileiro. Então, o que nós vimos nessa aula? Relembramos o conceito de bioma e vimos os biomas brasileiros. Também discutimos os impactos ambientais do homem em relação aos biomas, né, e os impactos que podem trazer na nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado. Até breve!